A guerra é sempre uma insensatez. Ela manifesta a incapacidade das partes envolvidas em resolver as suas diferenças numa mesa de negociação. A guerra da Rússia com a Ucrânia não é diferente disso. Relativo às guerras, elas manifestam uma disputa de narrativas. E não raro essas narrativas descambam para uma análise que leva em consideração uma postura maniqueísta, de um lado o bem e de outro lado o mal. Não é possível analisar a guerra a partir dessa perspectiva, porque as narrativas acabam privilegiando aspectos que são diferentes, interesses que são distintos. Essa região onde está a Rússia, né, e onde se localiza a Ucrânia, é configurada a partir de um processo de ocupação territorial que se tem, né, a partir de uma perspectiva daquilo que podemos chamar de um Estado moderno. A Rússia começa a se configurar a partir daí, e a Ucrânia, como território, faz parte desse processo. São povos eslavos, né? Então, quando nós falamos em Rússia, quando nós nos referimos à Ucrânia, nós estamos falando de uma mesma pertença étnica, cultural e linguística. A palavra Ucrânia, o termo, né, que dá nome ao país, vem de uma expressão chamada Kraína, e Kraína significa fronteira. Então essa região ela era tida por povos eslavos, mais ao centro-norte dessa região, como região de fronteira. E como região de fronteira, ela é também considerada uma região de disputa. A Rússia passa pela Revolução em 1917. Né? Então a gente não pode confundir a Revolução Russa com a criação da União Soviética. Ela vai ser uma decorrência disso. Então, regiões satélites à Rússia vão passando por processos de revolução, de incorporação a partir da década de 1920. A partir da década de 1930, então, a gente já percebe na União Soviética um reordenamento, né, econômico e político que se deu, claro, com o braço forte do Estado. Então esse é o cenário que a gente tem, e a Ucrânia está dentro deste contexto, faz parte então das repúblicas soviéticas. Esse cenário é fortemente abalado com a invasão nazista à Rússia, que vai ocorrer aí no início da década de 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente percebe, nesse período de guerra contra o inimigo comum, né, que russos, ucranianos e toda a União Soviética, né, lutam junto contra o maior inimigo, que é a extrema-direita nazista. Um outro elemento que a gente não pode perder de vista, e retrocedo um pouco ao final da Grande Guerra de 1914 e 18, e isso passa a ser nota constante no período que se segue. Quando a guerra termina em 1918, o mundo passa a viver com um complexo produtivo que ainda não fazia parte da sua história, a indústria bélica. Qual foi o grande problema que acontece em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial? O que fazer com esse complexo produtivo? E aí é que a gente entende a emergência de um outro tipo de conflito, que é a Guerra Fria. E a Guerra Fria, como discurso, tá, justificou um crescimento nos investimentos da indústria de guerra em tempo de paz. E aí era necessário criar o inimigo. E o inimigo vai ser criado dentro da lógica da Guerra Fria. Para o bloco ocidental, né, o inimigo eram os comunistas. E o quadro que a gente tem depois da Segunda Guerra Mundial é de uma reorganização agora do mundo a partir de um duplo movimento, né? De um lado o capitalismo e de outro lado então o bloco soviético. E essa tensão não fica só na ameaça, é criado por parte
do bloco ocidental, a OTAN, uma organização militar que, em caso de necessidade, reuniria exércitos e forças militares multinacionais. Em resposta a isso, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que teria a mesma formatação, o mesmo princípio. Seria um pacto militar dos países da União Soviética para garantir os seus interesses no caso de uma Terceira Guerra Mundial. Os países que compunham a União Soviética, as repúblicas, eram todas repúblicas, elas tinham relativa autonomia. Tinham seus governos próprios. Claro, como se trata de um projeto socialista, né? Nós não temos uma democracia naquela região, nós temos um partido único, que é o Partido Comunista de cada um dos países. A economia soviética não era uma economia como no mundo ocidental, de mercado, uma economia livre. Ela era uma economia planificada. Regiões que tinham maior vocação para a agricultura produziam muito para abastecer outras regiões. Regiões que tinham, por exemplo, uma tradição de mineração, produtoras de petróleo, então elas se vocacionavam para isso. A Ucrânia era um desses países, era uma república, tinha um governo próprio, mas um governo associado, ligado a esse projeto. Com o fim da União Soviética, então, todos esses países passaram a ter total autonomia. Essas regiões todas passam a conviver e a experimentar o capitalismo de forma assim, muito rápida. Esse capitalismo carrega um projeto político que é de democracia. E essas democracias também elas são frágeis. Elas ainda não estão efetivamente consolidadas. E a Ucrânia faz parte disso, um processo de democracia em consolidação diante de interesses que são diversos. Então, até ali, os especialistas apontam, né, que a relação entre a Ucrânia e a Rússia era uma relação mais estreita, né, com interesses semelhantes, né, com políticas de cooperação, e que a partir então de 2000, 2014, daí em diante, nós vamos ver uma tentativa de determinados grupos na Ucrânia, de uma aproximação maior ao bloco da comunidade europeia e um relativo afastamento dessa influência russa. É nessa transformação que a gente talvez tenha que colocar as razões mais imediatas do conflito. O presidente da Ucrânia neste momento era um comediante, era um ator, enfim, os analistas políticos não apostavam nele e em dado momento ele é eleito. É escolhido com uma pauta, uma plataforma de aproximação com o Ocidente, com a Europa. E isso atrai muito, mesmo que esse discurso ele seja um discurso muito maximizado, né? Porque essa aproximação ela não é tão tranquila. E hoje, quando se fala de possíveis bônus que se tenham ao final da guerra, a Ucrânia provavelmente vai esperar na fila para entrar nesse projeto aí da comunidade europeia. A presença da OTAN ela não tem sido devidamente problematizada pelos analistas internacionais, muitos ligados ao interesse ocidental. Existem analistas que dizem, inclusive, que a OTAN é uma organização em busca de inimigos para justificar a indústria bélica. O que significa, por exemplo, a entrada da Ucrânia na OTAN? Significaria, né, o estabelecimento de bases de lançamento de mísseis, por exemplo, em território ucraniano. E isso, né, significa quase que colocar mísseis de curta
e médio alcance, né, no quintal da Rússia. Essa guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, ela é uma guerra altamente rentável. Ela alimenta a indústria bélica, que pode agora aumentar sua produção. Vejam que a ajuda ocidental para a Ucrânia, né, anunciada no primeiro momento, né, era uma ajuda em armas, para eles resistirem. Né? Bom, essa ajuda, ela custa. Por trás da política tem a guerra, e por trás da guerra tem os interesses econômicos. Tá? Então, nessa narrativa que eu estou compartilhando aqui, eu tenho privilegiado essa equação, que é a equação da OTAN, da indústria bélica, da necessidade de criar inimigos, da necessidade de se fazer guerras. Tá? Então, nós temos aqui uma narrativa. Por outro lado, claro que a Rússia, tá? Claro que Putin tem interesses econômicos, tá? De manter a sua influência direta sobre a Ucrânia, assim como tem interesse de manter a sua influência direta sobre outras regiões satélites. O governo russo tem interesse de voltar a ter pelo menos um pouco do esplendor que ela tinha como potência mundial à época da Guerra Fria e que perdeu com a desintegração. E esses movimentos, né, de manter as suas áreas de influência precisam ser pensados nessa lógica.